bem-vindo a mais um episódio de Análise Condominial. Como sempre, condomínio é repleto de desafios. E para todos os desafios da nossa vida, estar bem acompanhado de pessoas ao qual admiramos é sempre muito importante. Não fazemos nada que é importante sozinho. E como sempre, eu tenho ao meu lado Cíntia Miranda nessa jornada. Obrigada, meu parceiro. Hoje nós vamos falar sobre segurança eletrônica. Segurança eletrônica é um dos temas mais sensíveis dentro da gestão condominial, mas ao mesmo tempo é um dos mais mal estruturados. Muitos condomínios acreditam que estão protegidos, quando na prática operam com sistemas despadronizados, redes mal estruturadas e decisões baseadas principalmente em preço. Isso gera um efeito silencioso. Gastos recorrentes com manutenção, troca constante de equipamentos e o mais grave, uma falsa sensação de segurança. Dentro da central da análise condominial, esse cenário aparece com muita força. Falta de critério técnico, ausência de padrão e dificuldade do síndico em validar o que está sendo contratado. E para aprofundar essa realidade, eu recebo hoje um profissional que atua diretamente nesse segmento, acompanhando de perto os erros mais comuns, os desafios técnicos e também as dificuldades de levar projetos estruturados para dentro dos condomínios. Diego Borges, seja muito bem-vindo à Análise Condominial. Boa tarde, gente. Boa tarde, Cíntia e Wesley. Prazer estar aqui com vocês nessa tarde para a gente poder falar um pouco mais dessa realidade que nós vivemos, todos os dias, nos condomínios. Diego, prazer em tê-lo aqui conosco, mais uma vez. Eu queria entender o seguinte, TI, tecnologia da informação, segurança, é sempre um mistério para a maior parte dos síndicos. Por quê? Porque poucos são os síndicos que eles são tão tecnológicos para entender a importância e o conceito de uma estrutura de TI bem montada. E eu queria que você explicasse para a gente a importância disso antes da gente começar. Claro. Vamos lá. Basicamente, o TI para dentro de um condomínio é algo que eu tenho que dizer, que é um pilar, que é a base, a estrutura, é o alicerce. Então, um gestor, um síndico, infelizmente, ele não tem esse conhecimento. Então, logo, ele precisa procurar alguém especializado nessa área, porque todos os sistemas, sejam câmera IP, controle de acesso facial, veicular, catraca, alarme, todos esses equipamentos, eles operam na rede. Então, se você tem uma rede mal dimensionada, seja mal projetada por um profissional que desconhece ou tem um conhecimento raso, ele vai acabar deixando toda esse alicerce, essa fundação, frágil, e aí vai acarretar em diversos problemas que acredito que muitos de vocês aí já devam ter se deparado ao longo da caminhada de vocês, Visitar algum amigo no condomínio, o facial não funciona, o amigo vai tentar entrar com a tag, o tag não abre o veículo, a cancela e por aí vai. Muitos problemas. Então, essa é a problemática que nós enfrentamos aí no dia a dia. Diego, falando dessa questão de rede, de estrutura de rede, que tem a física, a lógica, o quanto que você acha que essa estrutura impacta diretamente na eficiência do seu serviço e o quanto o síndico negligencia essa estrutura? Olha, Cíntia, como eu disse anteriormente, essa estrutura da rede, eu posso dizer que é o coração da segurança, vamos dizer assim. Porque você pode botar a câmera mais cara do mundo, o melhor alarme, o melhor facial, mas se você tiver uma rede mal organizada, mal estruturada, não vai adiantar de nada. Então, essa parte da rede, ela é muito negligenciada porque muitos gestores, eles desconhecem completamente, e muitos profissionais, o que eles fazem? Eles querem instalar o sistema, Olha, seu síndico, eu acabei de instalar a câmera, o facial, e já está funcionando, mostra que está funcionando e vai embora. Então, quando começa a dar problema, a primeira coisa que o técnico fala é o seguinte: olha, eu instalei a câmera, instalei o facial, não está abrindo o problema da internet.
Aí começa a fazer um jogo de empurra. Problema da internet. Aí o síndico liga para a internet, manda aumentar a velocidade. Aumenta a velocidade, não resolve o problema. Por quê? Não existe uma rede estruturada, né? Sem a rede estruturada, não adianta aumentar a velocidade. O problema vai persistir. Aí é que entra a BRGS Tech para fazer o projeto dessa rede, para ver quais são as necessidades, para aí sim a gente conseguir fazer uma infraestrutura adequada para todos os serviços IP de dentro de condomínio funcionar perfeitamente. Interessante. Parabéns pelo serviço que você faz. Mas hoje, o que eu vejo em inúmeros condomínios no Rio de Janeiro, e assim, até pelo Brasil inteiro, tá? Porque a gente teve pesquisas rodando pelo Brasil inteiro para entender o funcionamento de síndicos e condomínios. Nós vemos cada vez mais o sucateamento de instalações de equipamentos obsoletos, baratos, de segunda linha, simplesmente pensando em custo operacional e custo de instalação. Isso você enxerga como um problema ou como uma realidade justamente para a economia do condomínio e assim existir uma aprovação da instalação? Então, Ashley, foi uma excelente pergunta. Isso daí é um dos maiores males do condomínio. Por quê? Você coloca uma câmera, né? Não vou citar marcas, mas você coloca uma câmera aí e você acha que está seguro porque você botou a câmera. Nossa, a câmera eu paguei 500, 600, 800, R$1.000, que seja. E você acha que está bacana, está protegido. Só que na hora que aconteceu o incidente, você vai ver que você não está. Porque na tecnologia, né, na parte de segurança, a gente precisa ter o sistema um conversando com o outro. O alarme, com a câmera, o controle facial, com as câmeras, você tem que ter todo o ecossistema ali organizado para funcionar. Então, quando você começa a sucatear, não, para que eu vou botar uma câmera do valor X, bota uma do menos X, para que eu vou botar um alarme assim, bota o mais baratinho, eu vi no Shopee, eu vi no Mercado Livre. Quando você começa a sucatear, começar a querer baratear para você mostrar no relatório, né? Isso não é bacana, porque dá uma falsa sensação de segurança, você economiza, só que na hora que acontece o incidente você não viu quem gravou, você acabou barreirando um morador de entrar, ele foi assaltado, a cancela acabou batendo, né, em cima do veículo. Então, assim, tem N situações que você acaba economizando e você acaba gerando um maior prejuízo para dentro do condomínio. Diego, você percebe que a contratação da prestação do seu serviço ainda se dá muito pelo menor preço, ao invés de considerar a qualidade e a eficiência? Sim, Cíntia, ótima pergunta. O que acontece? Nessa questão de contratação de serviços, infelizmente, a grande maioria dos síndicos, eles voltam para aquele outro assunto que eu acabei de falar, que é a questão de sucatear. Você faz um projeto com uma câmera, com um facial, com uma catraca, de um nível que vai atender o cliente, ele começa a sucatear. Então, vem para a parte da contratação. Quando você entrega o seu valor, né, da proposta, você apresenta as certificações que a sua empresa possui de diversos fabricantes, né, que isso atesta, né, a competência da empresa. E o síndico acaba olhando assim, nossa, mas é muito caro, o primo do meu amigo faz, o vizinho aqui ele mexe com essas coisas de informática, né? Então você, acredito não, né? Acontece muito, né? Você traz um enorme problema, porque você já sucateou o material e você agora está sucateando a mão de obra. Então, infelizmente, ninguém compra uma Ferrari por R$10.000, né? Uma Ferrari é algo que tem valor. Então, quando a gente está falando de segurança eletrônica, a gente primeiramente não está falando nem de valor, a gente está falando de vidas. Porque se uma câmera falha na hora que está acontecendo um furto, um roubo, um carro atropelando uma criança, enfim, é uma vida. Então, é algo que acho que todos os síndicos, todos os gestores, inclusive empresas, né, devem se atentar a isso, que você está tratando de vidas, né, de segurança, né? Então,
Eu acho que esse é um assunto muito delicado, muito sensível, e com isso a gente não deve brincar, não deve economizar, porque, afinal, são vidas. O quanto que essas empresas de concorrência desleal, que são pessoas desqualificadas, com falta de técnica, que eles não conseguem ter conhecimento substancial suficiente para a instalação de competência e qualidade que seja eficaz e, ao mesmo tempo, por um preço acessível, quanto ela tem impactado no mercado, tornando essa concorrência desleal ao ponto de empresas competentes não conseguirem se encaixar no mercado? Boa pergunta, Wesley. Isso daí é um número expressivo, tá? Eu faço parte de diversos grupos, né? Eu tenho uma certa atividade nesse meio e eu vejo muita gente, tá? Muita gente, muitos profissionais, muitas empresas, profissionais autônomos também, e com um preço muito embaixo, demais. E eu até dou dica, falo, gente, a gente precisa elevar a nossa régua, né? E a gente precisa se qualificar, né? Melhorar os nossos serviços para a gente poder entregar um valor melhor para o cliente e um valor melhor de retorno para nossas empresas, né? Mas é bem desleal, tá, Wesley? É uma discrepância, às vezes, de 70%, 80% mais barato aí. Vou te dar um exemplo, né? Bem simples e rápido. Eu vejo muitas empresas e profissionais fazendo o seguinte: o seu cliente faz o seguinte, compra o material lá no meu fornecedor e eu só te cobro a instalação. E literalmente só falta ser... O valor é quase um pastel no caldo de cana, nesse nível. Para você ter uma ideia, só para fazer uma ilustração sobre isso, um certo dia eu estava conversando com um síndico de um condomínio que ele me falou assim: eu fiz um orçamento de um sistema de câmera e saiu a X, você acha que tá caro? Aí eu falei assim, olha, eu vou levar para uma outra empresa que eu conheço, e aí a empresa que avaliou aquele orçamento, ele falou o seguinte: Wesley, o preço que está sendo cobrado nesse orçamento não paga nem as câmeras originais dessa marca, no fornecedor. Quer dizer, como que ele está conseguindo botar todo o sistema com cabeamento, com mão de obra, se o preço que ele está cobrando não é nem o preço das câmeras? Não é nem que tá comprando num lugar mais barato, é no fornecedor. Então, assim, realmente não dá para entender o que está acontecendo com esse tipo de mercado. Exato. Aproveitando aí a deixa, né, que você falou, é isso mesmo, Wesley. Muitos aí, basicamente, pagam para trabalhar, tá? Literalmente pagam para trabalhar, porque, infelizmente, muitos aí desconhecem o que é markup e o que é margem de lucro. Então, eles acham que, não, eu botei 30% em cima do valor do material que vai ser minha mão de obra. E aí, quando você vai ver, ele não mensurou o custo de nota fiscal, o custo de funcionário, o custo do gasto operacional dele, enfim, ele não parou para ver nada disso. Quando você bota na ponta do lápis tudo que ele cobrou, né, nesse preço que nem você mencionou aí, quando você bota a ponta do lápis, ele tirou dinheiro do bolso para trabalhar. É isso. Então, o erro na precificação acaba contribuindo para essa concorrência desleal, né? Correto. Parando para analisar aqui, o que você acha mais desafiador, Diego? Você conseguir acesso aos síndicos, aos gestores, ou você apresentar o valor do projeto, da estruturação de rede que você desenvolve? Boa, Cíntia. Eu acho que são os dois, pelo seguinte: hoje em dia a vida do síndico é uma loucura, né? Apaga o incêndio daqui, corre dali, vem para cá, vem para lá, e a gente, para conseguir falar com o síndico, é bem complicado. Então, quando a gente consegue, né? Às vezes não, né? Infelizmente ele não tem essa percepção de valor, né? Porque ele acha que é apenas comprar a câmera no Mercado Livre, tirar da caixa, botar lá, ligar e a mágica acontece. Infelizmente não é assim, tá, gente? Deixar bem claro, seja para câmera, controle de acesso facial, veicular, catraca, seja o que for. Você tem que comprar o equipamento, você tem que fazer a instalação, a parte física, tem todo um trabalho, toda uma ordem, uma sequência a ser feito. Então, assim, infelizmente os síndicos eles não têm essa percepção de valor, né? E acaba a gente tendo
essa divergência, né? De você apresentar um projeto e ele mesmo acaba falando, não, para que eu vou botar esse equipamento? Bota esse outro, tira esse, bota outro. E aí acaba voltando para o primeiro tópico ali, que era a parte de sucateamento do projeto. Então, essa é a minha visão. Todos nós sabemos que existe uma diferença muito grande entre custo e valor, né? Sim, São sim. coisas completamente diferentes, mas também sabemos que a maior diferenciação e o que consegue determinar o maior valor agregado ao produto que você tem a oferecer é através da construção de autoridade. Sim, com certeza. Quanto mais autoridade você demonstra naquele assunto, mais tem uma percepção de valor agregada a ele. Correto. Você acredita que com tecnologias e tendências mercadológicas que levem a aproximação sua como empresário do síndico, levando cada vez mais informação, vai ajudar ao crescimento intelectual desse síndico de forma que ele consiga a ter essa percepção de valor mais assertiva e parar de contratar simplesmente por preço? Com certeza, com certeza. Eu acredito que por meio de palestras, né, workshops, para a gente fazer demonstração, criar uma cultura, né, para que assim, ninguém nasce sabendo, isso eu tenho certeza. Mas se a gente puder fomentar isso de algum meio, de algum método para os síndicos, para eles começarem a tomar ciência do que realmente é a tecnologia, isso daí seria de grande valia, porque quando ele começar a entender a gravidade do problema que ele tem, que é a segurança dentro do condomínio, e ele negligencia de tal forma, ele vai parar e pensar, gente, isso é bem complexo, eu preciso entender melhor. Não necessariamente ele tem que ser um PhD em segurança eletrônica, em redes, não, nada disso. Ele vai fazer o quê? É igual quando a gente tem um problema de saúde. A gente não vai no seu Zé da esquina, a gente procura um especialista, que é um médico da área, para ver qual o problema. E é exatamente isso que os síndicos têm que fazer, tem que procurar empresas qualificadas, com know-how, para levar esse tipo de solução para os seus condomínios. Diego, um síndico ele não decide sozinho, ainda mais se tratando em instalação de sistema de câmeras, né? Sim. Monitoramento, controle de acesso, tudo isso normalmente ele leva numa assembleia, ele apresenta isso aos moradores e a forma que ele tem de apresentar isso aos moradores é qualificando a empresa através do preço que ela cobra. Você acredita que se você tivesse a oportunidade de apresentar os diferenciais da sua empresa aos moradores antes deles tomarem a decisão de qual empresa escolher, isso contribuiria muito para que o preço fosse deixado de lado e passassem a valorizar com mais critério e técnica? Com certeza, com certeza. A gente precisa, né, fazer com que a empresa se aproxime do síndico, né, logo dos moradores, para a gente poder apresentar as soluções, porque quando a gente chega com a proposta direto para o síndico, ele vai pegar aquilo, vai levar para a assembleia com mais duas propostas e vai ver preço. Ele não quer saber o que tem de valor. Ele vai ver ali, eu falo por experiência, eu já peguei um condomínio no qual eu apresentei a proposta de estruturação de toda a rede e tudo mais, controle facial, e o condomínio estava sofrendo com invasões e tudo mais. E mesmo assim, mesmo com toda a tecnologia, com tudo descrito ali que nós iríamos fazer, infelizmente a nossa proposta não foi para frente. Eles colocaram uma outra empresa para botar uma solução muito inferior, que logo com 2, 3 meses aproximadamente já começou a apresentar problema de controle de acesso. Então, assim, infelizmente tiveram que sofrer na pele. Então, a gente precisa sim ter meios de mostrar o que nós temos de solução para o condomínio, e aí sim os moradores, por meio da assembleia, olha, eu vi, eu achei legal, vale investimento, quero isso para mim. E aí todo mundo que viu, gostou, aprovou, aí a assembleia decide. Infelizmente, nós não temos esse contato direto numa assembleia para podermos falar todas as vantagens dos produtos. Eu vou finalizar minha pergunta aqui fazendo a seguinte ideia. Eu sei que você trabalha com portaria eletrônica e segurança. Sim. Eu sei que você trabalha com a parte de energia elétrica solar. Sim. Eu sei que você trabalha com a parte de TI, cabeamento e distribuição de internet e rede
dentro de condomínios. É uma gama tecnológica imensa que você trabalha dentro desse segmento. Correto. Mas para finalizar, minha pergunta para você é simples. Qual o maior desafio que você passou dentro de um condomínio, seja em qualquer um dos segmentos que você trabalha, e como você superou esse desafio? Eu digo isso porque eu já passei por alguns problemas, por exemplo, de cabeamento passar por dentro de tubulação. Sim. E isso exige uma manobra absurda. Mas no seu caso, o que você passou? Tá, então, foi uma situação até... Assim, foi simples, né? Não vou dizer que foi tão bicho de 7 cabeças. A gente estava fazendo uma implementação, ligando 3 torres de 3 blocos, né, dentro do condomínio, para poder fazer com que todo o sistema de CFTV funcionasse, né, e transmitisse as imagens, né, para a central de dentro do condomínio. E o que aconteceu? Uma das câmeras no elevador, né, que é por rádio, né, um rádio wireless que fica no poço e outro debaixo do elevador, simplesmente parou de funcionar do dia para a noite. E a gente, mas como? Aí tivemos que chamar o pessoal do elevador para poder parar o elevador, a gente fazer a manutenção. Quando a gente chegou lá para ver, o poço estava alagado. A tubulação do hidrante lá da parte de incêndio ali vazou e inundou o poço, né? E aí, infelizmente, o rádio que fica no poço molhou. Essa foi, eu posso dizer assim, que uma das situações assim mais inusitadas, né, que nós tivemos. Mas foi tranquilo, drenou o poço lá, isolou lá, consertou a parte da hidráulica lá e a gente conseguiu trocar logo em seguida. Parabéns. Mas foi tranquilo. Diego, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Ouvir a sua história, entender a sua forma de trabalho, a sua metodologia de trabalho, eu acho que vai elucidar muito Bacana. O comportamento e a estratégia do síndico, vai contribuir muito para que ele possa melhorar na gestão e saber a importância da contratação correta desses serviços. Então, só te agradeço pela participação. Eu que agradeço. E vamos à análise condominial com Wesley Nunes. Hoje não. Hoje você não terá uma análise condominial. Você vai ter que ir lá no nosso Instagram, que a análise condominial do programa de hoje vai estar postada lá. Aguardo vocês.